Novo Código de Processo Civil, os artigos 276 a 283. Das nulidades. O Código inicia o capítulo das nulidades com a afirmação de que, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Todavia, supõe-se aí que se trate de nulidade sujeita à preclusão, o que nem sempre ocorre. A regra não se aplica às nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Pode, por exemplo, a incompetência absoluta ser alegada a qualquer tempo, durante o processo, e a nulidade decorrente não se sana, nem mesmo pelo trânsito em julgado da decisão, que pode ser rescindida por ação rescisória proposta no prazo de 2 anos. Aplica-se, pois, o artigo 276 apenas às nulidades que se sujeitam à preclusão, que são as decorrentes de ação ou omissão ilegal, que haja impedido a parte de, no momento oportuno, requerer, alegar, produzir prova ou simplesmente presenciar ato do processo. Explica-se. As partes são assegurados, no processo, os direitos de requerer, de produzir alegações, provas e de estar presentes em atos do processo. Mas elas são livres, podendo, pois, não requerer, não alegar, não produzir provas, não comparecer. O fato de, por ato ilegal, haver a parte sido impedida de praticar ou presenciar ato processual, não lhe retira essa liberdade, motivo por que lhe é dado optar por não alegar a nulidade. É nessas hipóteses que opera a preclusão. Mais claramente, o artigo 278, ao estabelecer que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão, adverte que essa regra não se aplica às nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Pode-se dizer que é absoluta a nulidade que o juiz deve decretar de ofício e relativa a que se sujeita à preclusão. Nulidade cominada é a expressamente prevista na lei e não cominada a que decorre do sistema processual. Essa distinção, porém, não implica diferença de tratamento jurídico, servindo apenas para chamar a atenção de que não há, na lei, um rol taxativo das hipóteses de nulidade. Estabelece o artigo 280 que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Eis aí exemplos de nulidades cominadas. O artigo 277 estabelece: quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato C, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Trata-se aí de aplicação do princípio de que não há nulidade sem prejuízo. Há outras aplicações desse princípio. A nulidade decorrente da falta de citação do réu é tão grave que pode ser alegada mesmo após o decurso do prazo de 2 anos para a propositura de ação rescisória. Trata-se de vício transrescisório, um raro caso de sentença nula. Todavia, o comparecimento do réu supre a falta de citação, porque, nessa hipótese, a falta de citação não prejudica a defesa do réu. Outra aplicação do mesmo princípio encontra-se no artigo 279. A nulidade do processo, decorrente da falta de intervenção do Ministério Público, não se decreta, se o Ministério Público, posteriormente intimado, não alega a existência de prejuízo. Desenvolve-se o processo mediante uma série de atos concatenados, desde a petição inicial até a decisão que extingue o processo. Anulado um ato, consideram-se de nenhum efeito subsequentes, mas não todos, somente os que dele dependem. Por isso mesmo, ao pronunciar a nulidade, o juiz deve declarar que atos foram por ela atingidos, bem como providenciar para a sanação da nulidade mediante a repetição ou retificação dos atos. Todavia,
por aplicação do princípio de que não há nulidade sem prejuízo, não se repete, nem se supre a falta de ato que não prejudique a parte, e o juiz nem sequer pronuncia a nulidade, se pode decidir o mérito a favor da parte prejudicada pela nulidade. O erro de forma do processo, a que se refere o artigo 283, diz respeito à adoção de um rito processual inadequado, como, por exemplo, o rito ordinário, em lugar de um rito especial previsto em lei. Anulam-se apenas os atos que não possam ser aproveitados e praticam-se os que forem necessários para colocar o trem a andar nos trilhos. Para concluir, apresentamos a seguinte classificação dos atos processuais, tendo em vista os vícios de que possam estar revestidos. 1. Meras irregularidades, isto é, defeitos sem a mínima relevância jurídica. 2. Nulidades sujeitas à preclusão. 3. Nulidades decretáveis de ofício, mas que se sanam pelo trânsito em julgado da decisão. 4. Nulidades que podem ser arguidas mesmo após o trânsito em julgado da decisão, por ação rescisória proposta no prazo legal. 5. Vícios transrescisórios, alegáveis a qualquer tempo, por querela nullitatis, caso talvez único da ação que correu a revelia, com falta ou nulidade da citação. 6. Atos inexistentes, os que não se podem sequer considerar existentes no mundo jurídico, como a sentença proferida por quem não é juiz. Texto e narração de José Teixeira. Chegamos ao fim deste podcast. Até o próximo.